Continuamos falando sobre topologias de rede, finalizando essa parte de topologia de rede, os principais conceitos iniciais de rede de computadores, que é a topologia física versus a topologia lógica, porque existe uma diferença e você vai entender. Nós falamos no vídeo anterior mais sobre a questão da topologia física, a gente bateu na tecla da topologia física. Se você não acompanhou, certamente você vai estar numa playlist, ou se você não estiver acessando esse vídeo individualmente, você vai ver uma playlist, né? Esse vídeo está na playlist de redes, e você vai ver que o vídeo anterior dessa playlist é justamente o que a gente fala sobre a topologia de rede de maneira geral. Aqui a gente vai falar sobre a topologia física em relação à topologia lógica, porque pode acontecer de um equipamento ele ter uma topologia física de uma maneira e topologia lógica de outra maneira. Né? O que seria essas topologias? Os equipamentos de interligação de redes possuem uma topologia física e uma topologia lógica, cada uma com suas características específicas. Vamos lá. A topologia física, ela refere-se à forma como os equipamentos estão fisicamente conectados. Fisicamente conectados, ou seja, como os nós da rede estão interligados. Como o nome já diz, fisicamente, como estão conectados, interligados ali, os cabeamentos, enfim, como é que esse nó da rede funciona. Representa a posição dos dispositivos de rede e o caminho físico dos cabos. A estrutura, a infraestrutura propriamente dita fisicamente dos cabeamentos, dos equipamentos utilizados dentro de uma rede. Já a topologia lógica, ela relaciona-se ao fluxo dos dados na rede. Então, aqui não estamos falando da disposição dos cabos físicos, e sim do fluxo dos dados dentro da própria rede. Ou seja, como as informações trafegam entre os dispositivos. Então, aqui a gente não está falando somente e estritamente da questão fisicamente, como ali a gente vai ver futuramente em outras aulas, principalmente na parte onde chegar falando futuramente, quando a gente estiver falando de camadas de rede, né, principalmente na questão da modelo OSI, por exemplo, modelo OSI, o modelo de rede mesmo, que também são recorrentes em provas, você vai ver como a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que, por exemplo, na parte física, os dados são transmitidos ali, na verdade, o pulso elétrico, ele é transmitido na camada física, né? Na primeira camada, que é a camada física. Então nós estamos falando aqui dos pulsos elétricos que são transmitidos na camada física, e sim dos dados, os dados em si que vão trafegar já pelas camadas ali de rede de transporte, por exemplo. Representa o trajeto efetivo da informação através da rede. Funciona sobre a topologia física, obviamente, porque para poder transmitir os dados tem que passar pela topologia física, e pode ser alterada sem a necessidade de modificar a estrutura física dos equipamentos. Então você pode modificar a estrutura lógica da topologia lógica dos dados na rede, do fluxo de dados na rede, sem alterar necessariamente a topologia física. E vamos entender essa relação. E aqui fica muito fácil quando a gente tem um exemplo, que na minha opinião é um dos exemplos mais clássicos dessa questão da topologia física e topologia lógica, que é o exemplo do hub e do switch. Eu já falei isso um pouco por alto quando eu falei sobre as topologias de rede. Falei também lá no início, na primeira aula de rede, basicamente, eu já falei sobre isso e vou aqui reforçar e detalhar um pouco mais essa informação aqui. Ó. Nem sempre a topologia física coincide com a lógica em um equipamento. E aqui a gente vai ter um exemplo clássico, que é o quê? Que é o hub. O hub, pessoal, ele é um aparelho bem parecido com o switch. Ele é aquele aparelhinho, hoje em dia muito menos usado, mas, por exemplo, o hub. Tem o hub ali, que é um equipamento que tem umas entradas nele. E olha só o que vai acontecer. O hub, fisicamente, ele é estrela. Ele é uma estrela, porque ele é um equipamento muito parecido com o switch. Ele tem várias entradas que você pode conectar cabos, né, de rede, por exemplo, para poder ali colocar um equipamento na rede. Então você pode utilizar os cabos ali normalmente. Então a topologia física dele é estrela, porque o equipamento ele é um equipamento estrela. Porém, logicamente, ele funciona como um barramento. Lembra do barramento? Aquele barramento, topologia barramento? Você tem aqui um cabo coaxial passando, né? E você tem aqui os computadores que vão estar ligados a esse cabo. Está ligado aqui nos cabos, ó.
acontece com esses cabos? Lembra do conceito de barramento? As informações são transmitidas por ele por meio de broadcast. O que é broadcast? Você está enviando uma informação e todos os equipamentos da rede vão escutar, a gente coloca entre aspas, né? Vão escutar aquela informação. Porém, quem vai processar, quem vai receber a informação é somente o equipamento que vai tratar aquela informação. Por exemplo, eu quero mandar uma informação para esse equipamento aqui. Então, o que vai acontecer? A informação vai passar por todo o cabo, o cabeamento ali, esse barramento, e todos vão escutar a informação, porém, quem vai processar, quem vai receber de fato, é esse equipamento aqui que eu estou destinando a informação. Porém, como ele é broadcast, todos vão escutar, todos os equipamentos na rede vão escutar aquela informação. Então, assim, isso aí vai causar aquilo que a gente já falou na aula anterior. Se você não assistiu, reforço que você assista, que é muito importante, é objeto de prova, cai muito em prova. Que vai acontecer? Vai acontecer as colisões devido aí a essa quantidade de dados trafegando dentro de um barramento. Então aqui também, a topologia física, ela tem essa mesma estrutura. O hub, ela tem essa estrutura lógica. O que vai acontecer? Logicamente, ele funciona como barramento. Por que funciona como barramento? Todos os equipamentos vão escutar. Supondo que temos aqui vários equipamentos ligados ao hub, né? Os equipamentos, eles vão escutar. Todos vão escutar aquela informação que vai ser mandada pelo hub. Veja, fisicamente, se você for observar, o hub é uma estrela. É um equipamento centralizado, tá lá, centralizado, recebendo vários cabos conectados, vários equipamentos. Porém, logicamente, ele vai funcionar como barramento. Por quê? Porque ele vai transmitir, assim como o caso do barramento, como um broadcast. Todos vão escutar aquela informação. Já o switch, ele tem a topologia física e lógica em estrela. Por quê? Ele é parecido com o hub, o equipamento, porém, nesse caso, ele tem uma lista ali de equipamentos com ele, que ele vai mandar a informação somente para aquele equipamento que precisa receber aquela informação. O servidor vai lá e informa, olha, o equipamento, por exemplo, ó, temos aqui esse. Quero mandar a informação para esse aqui. Então, o que vai acontecer? Somente ele vai receber essa informação. Só ele vai receber. Os outros não vão escutar a informação, porque o switch vai mandar diretamente para ele a informação. Então aqui não vai funcionar como broadcast, ao contrário do hub, que vai funcionar como broadcast, porque o hub logicamente vai parecer um barramento. Fisicamente ele é estrela, mas logicamente é um barramento. O switch não. Tanto lógica como fisicamente ele vai ser estrela. Por quê? Porque ele vai funcionar, ele realmente, fisicamente ele é um equipamento estrela e logicamente ele também é estrela. Por quê? Porque ele vai direcionar a informação, o dado, o fluxo de dados vai ser direto por equipamento sem que os demais escutem dentro da rede. Então entenda só essa questão muito importante. Né? Aqui o exemplo clássico é o hub, mas você pode ver isso também em outros exemplos. Por exemplo, topologia anel, você pode ter uma topologia física em estrela e uma topologia física em estrela e a topologia lógica em anel, por exemplo. Enfim, mas só para você entender que você pode ter uma topologia física diferente de uma topologia lógica, né? Como está dizendo aqui, nem sempre coincide uma com a outra. Agora vamos ver como é que as bancas cobram isso em concurso público. Fundatec 2023. A Ethernet de terceira geração possui topologia física em estrela. Beleza. Mas, logicamente, sua topologia é em. Pessoal, a gente não estudou essa parte de terceira geração, primeira geração. De repente, como a banca está pedindo, a gente pode trazer isso já em outra aula, né? Quando a gente for entrar realmente sobre as tecnologias da internet, etc. Então aqui, mas para você entender, a terceira geração trouxe uma topologia física em estrela, porém a topologia lógica vai ser em barramento. Lembra que eu falei da questão do hub? É um exemplo clássico disso. A topologia física é em estrela, o hub, tá ali o hub. Porém, a sua topologia lógica, ela vai ser em barramento. Por quê? Porque ela vai ter o broadcast. Nunca esqueça isso. O hub transmite em broadcast. Todos que estão na rede, os equipamentos, dispositivos da rede, vão escutar aquela informação que é transmitida para um equipamento da rede. O switch não, o switch vai mandar diretamente sem que os demais escutem. Então, fisicamente,
o hub é estrela e, logicamente, a topologia é em barramento. Então é importante lembrar, saber disso. Então a internet terceira geração trouxe essa topologia física em estrela e a lógica em barramento. Vamos lá, outra banca aqui, né? Nunca vi essa banca, mas achei uns poucos questões que eu achei sobre o assunto e achei interessante trazer para você, né? IDIB 2021. A topologia de rede é o canal no qual o meio da rede está conectado aos computadores e outros componentes de uma rede de computadores. Essencialmente, é a estrutura topológica da rede e pode ser descrito física ou logicamente. Isso aqui a fonte foi a Wikipedia, né? Disponível, tal. Aqui é o endereço disponível do Wikipedia. O texto acima define sucintamente o que é topologia de rede. Sobre a topologia de rede, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos analisar as alternativas e ver qual é a correta. A topologia lógica é a verdadeira aparência ou layout da rede. Pessoal, já marca errado aqui, tá? Lembra, o layout, a aparência verdadeira é a topologia física, certo? Ó, ele vai dizer que a física descreve o fluxo dos dados através da rede. Não, é o contrário. Os fluxos dos dados são descritos através da topologia lógica, certo? Então tá errado aqui. A topologia física representa como as redes estão conectadas. Layout físico, opa, beleza, tá aqui correto, né? E o meio de conexão de dispositivos de redes, nós ou nodos. Pessoal, perfeito, tá correto. Essa é a questão correta. Peer-to-peer, do inglês para ou simplesmente ponto a ponto, com a sigla P2P, P2P, né? É uma arquitetura de redes de computadores onde um dos pontos ou nós da rede funciona como servidor central. Pessoal, totalmente errado. A gente falou sobre topologias de rede física, principalmente, né? Topologias no geral, lá no início a gente falou sobre tipos de topologias. P2P não tem nada a ver, porque, ó, servidor central, ele é o quê? Uma topologia estrela, tá? Não tem a ver com a peer-to-peer. Peer-to-peer é par a par. São um computador conectado ao outro. Então, tá errado isso aqui. A topologia de rede designada por rede em anel, toda informação deve passar obrigatoriamente por uma estação central. Pessoal, falou em centralizado, estação central, servidor central é topologia estrela. Tem nada a ver com outra topologia. Então pode eliminar aqui. Pessoal, letra B. A topologia física representa como as redes estão conectadas. É o layout físico. E o meio de conexão dos dispositivos da rede, nós ou nodos. Está a correta resposta é a letra B. Muito obrigado mais uma vez, você que acompanha o nosso canal. Peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com aquele amigo ou amiga que estuda rede de computadores para concurso público, seja na área de TI ou seja mesmo outros concursos, que eu já percebi que frequentemente outros concursos também administrativos ou outros cargos trazem questões, trazem aí o conteúdo de redes. Então peço que você compartilhe com aquele amigo ou amiga que está estudando para redes e precisa de uma aula simples, uma aula bem fácil, bem básica, para conseguir estar bem na sua prova de concurso. Um abraço e até mais.